Isaías capítulo 53, versículo 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi trespassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E pelas suas feridas nós fomos sarados. E pelas suas feridas nós já fomos sarados. Eu queria agora que você andasse mais um pouquinho na Bíblia. Vai lá no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento. Versículo 36. Lucas, capítulo 24, versículo 36. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Deus abençoe. Pode sentar. Nós temos aqui uma passagem que vai retratar, primeiro, lá em Isaías capítulo 53, uma profecia sobre a vinda de Jesus, uma profecia sobre os benefícios que nós receberíamos a partir da vinda e do sacrifício de Jesus. E depois nós lemos já depois da ressurreição de Jesus, Jesus já tendo passado pela crucificação, Jesus já tendo ressuscitado. Aí ele de repente aparece, os discípulos assustados, amedrontados, com medo, dentro de uma casa trancada, com medo de sofrer o mesmo sofrimento de Jesus, a mesma perseguição de Jesus, com medo de sofrer a crucificação. Os discípulos estão trancados dentro de uma casa, e aí de repente, como se nós estivéssemos assistindo um filme de terror, eu quero que você pense, você está lá na tua casa, tudo fechado, tudo trancado, as portas fechadas, janela fechada, e de repente algo atravessa a parede da sua casa e aparece se apresentando para você. Alguns daqui diriam: meu Deus, por que eu assisti aquele filme de terror naquele dia? Eu sabia que eu não podia. Alguns aqui poderiam pensar: ai meu Deus do céu, o Ghost está entrando aqui na minha... Claro, quem é da minha idade sabe o que é Ghost, do outro lado da vida. A pastora Neia está rindo porque ela conhece, mas os mais novos não saberão o que é isso. Aí, alguns mais velhos, claro, os mais novos é diferente. O Ghost está entrando aqui em casa? Como assim? Atravessando a parede, o Gerson também conhece. E aí, eu quero que você pense, está lá, você dentro da sua casa, alguma coisa atravessa a parede e se apresenta para você, claro, você com medo, os discípulos assustados. E aí começa um diálogo entre Jesus e os discípulos. E os discípulos então, durante esse diálogo, Jesus se apresenta e diz: sou eu, Jesus, paz seja convosco. E eles todos tremendo a boca, a Bíblia, porque a Bíblia não traz exatamente todos os detalhes que estavam acontecendo, mas eu quero que você imagine homens dentro de uma casa, com queixo tremendo, com medo, assustados, acanhados, alguns com o coração palpitante, as veias do pescoço saindo de medo. Alguma coisa passou a parede, e está lá essa coisa que passou a parede, que tem a forma de uma pessoa, e eles então assustados, tremendo, a barriga tremendo. E aí começa um diálogo. Jesus já chega e diz assim: calma, paz seja convosco. E aí no meio do diálogo Jesus apresenta o que está lá em Isaías capítulo 53. No meio do diálogo Jesus diz assim: vocês não estão acreditando que sou eu não? Está aqui, eis a minha mão. Só que quando Jesus mostra as mãos, Jesus está mostrando as mãos que tinha alguma coisa. E o que é que tinha nas mãos de Jesus? Cicatriz. As mãos de Jesus estavam cicatrizadas. De quê?
Aí eu vou te apresentar o que aconteceu, mas depois Jesus diz assim, tá aqui, olha os meus pés. Então Jesus mostra os pés, mostra as mãos, e tinha nas mãos e nos pés de Jesus marcas cicatrizadas de feridas. E o que eu quero conversar com você nesta noite é: quais são as suas cicatrizes ou as suas feridas? Cicatriz ou ferida? Como é que está a sua vida? Como que você está hoje aqui? Você é um crente cicatrizado ou você é um crente com as feridas abertas, o sangue descendo, aquele suco linfático amarelo que sai do nosso corpo quando a gente está marcado? Será que você é alguém que ainda não foi cicatrizado, não foi sarado pelo poder de Deus? Ou será que você já é um crente que tem marcas? Quando você me vê sorrindo aqui, por vezes quando eu estou sorrindo, no meio da minha testa sai um negócio feio, um negócio assim, uma veia horrível. E essa veia horrível é uma cicatriz de uma marca que eu tive na infância. Na infância, eu tinha ali por volta de 3 anos de idade, eu tinha um triciclo, aquele brinquedinho de plástico, triciclozinho, e eu estava andando de triciclo, eu vi um rapaz de moto, vi passando uma moto na rua, e eu quis imitar o motoqueiro estava de 2 rodas, a minha tinha 3, eu fui andar de 2, o meu triciclo virou e eu pluf de testa no chão. Fui então para o hospital com uma marca, com uma dúvida se tinha um traumatismo craniano, mas como revelação do que aconteceu até hoje, quando eu sorrio, sai aqui uma veia na minha testa, que é a marca, que é a cicatriz do que aconteceu durante a minha infância. Eu tenho uma cicatriz na minha barriga, de uma apendicite que eu tive, fiz uma cirurgia, e aí por causa dessa apendicite, fez a cirurgia, abriram um buraquinho na minha barriga, está aqui a cicatriz. Eu olho, vejo que tem uma marca, vejo que ali aconteceu alguma coisa, mas hoje não dói mais. Doeu lá atrás, hoje não dói mais. Jesus, da mesma forma, chega para os seus discípulos e apresenta cicatrizes. Cicatriz é a marca de uma ferida que já foi curada. Agora, qual é o problema? Muitos de nós estamos aqui na igreja ainda com as feridas abertas. Muitos de nós estamos aqui na igreja com dores que nós não conseguimos suportar e não conseguimos ser sarados. Mas a palavra de Deus me diz que pelas suas feridas, pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. Quando Jesus morreu por mim e por você, quando Jesus foi afligido, quando Jesus lá na cruz do Calvário, ele então sofre todo um processo de suplício, de dor, de sofrimento. A partir deste sofrimento, a Bíblia diz que nós fomos sarados. E o que eu quero conversar com você é: cicatriz ou ferida, qual é a sua escolha? Depende de você. Já há uma promessa, a Bíblia já me assegurou que pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Está no passado, já passou, já está assegurado, já é uma promessa, ele está aqui pronto para cumprir. Mas você está decidindo por vezes ficar com essa cicatriz, com essa ferida aberta, com esse sangue escorrendo, com essa dor no seu peito que nunca passa. E o que eu e você então podemos fazer para que possamos transformar uma ferida em cicatriz? Aliás, alguns de nós já estamos quase ficando sarados, e isso eu gosto de fazer. A gente tem uma ferida, machucou a perna, aí machucou, começa a cicatrizar, aí o sangue coagula, fica aquela casquinha, aí quando já está quase pronto, o que a gente não, algumas pessoas que têm algum problema de cabeça, o que essas pessoas começam a fazer? Arranca a casquinha para o sangue descer, aí está lá, passa um tempo, aí já fica um pouco maior a ferida. Aí passa um tempo, cicatriza de novo, fica a casquinha, aí vai lá, arranca a casquinha de novo, e alguns ainda pegam a casquinha. Aí outros ainda pegam lá o machucado, chupa o sangue, come a casquinha e ainda chupa o sangue. Então muitos de nós estamos nesse processo de não permitir que as nossas feridas sejam saradas. Muitos de nós ficamos dia a dia remoendo, sofrendo, abrindo a cicatriz, sofrendo, remoendo, abrindo a cicatriz. E por que isso acontece? O que nós devemos fazer? Eu queria chamar aqui na frente o pastor Zeca. O pastor Zeca vai ser o nosso ator desta noite. Jesus, quando veio na terra, não é aquele Jesus que a gente conhece nos filmes, aquele Jesus que a gente vê nos panfletos, bonito, de olhos verdes, o cabelo castanho claro, médio, não, alto, branco. Não, Jesus era muito feio,
quando vem na terra, está lá em Isaías 53. Olha que para a Bíblia dizer que quando a gente olhava para Jesus, nenhuma beleza víamos, ou seja, era muito feio, que era para que nós acreditássemos no que ele falava e no que fazia, e não no que ele era. Aí Jesus, por isso, não foi por isso que eu escolhi o pastor Zeca, está aqui, pastor Zeca. Aí imagine você, Jesus, e eu quero mostrar o que aconteceu a caminho da cruz, mas já na cruz do Calvário. Jesus então tem os seus braços abertos. Aí eu vou pregar o Senhor ali na cruz, vamos ali na cruz. E tome chicote. Aí está lá Jesus, ele é muito baixinho, né? Quase não cabe na cruz. Mas eu quero que você imagine, está lá Jesus. E começa todo um processo de sofrimento, um processo de dor. E esse processo era indispensável, porque pelas suas feridas nós fomos. Se não tivesse ferida, nós não seríamos sarados. Se não tivesse ferida, se não tivesse Jesus sofrendo por mim, por você, não se cumpriria o que está em Isaías capítulo 53, porque lá diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. E está lá Jesus na cruz do Calvário, primeiro deitado no chão, a cruz deitada, pegam Jesus, e aí pegam Jesus, está lá o prego, pega a marreta ou talvez um martelo, e aí, está sorrindo, não, fica triste. Prega o primeiro braço, prega o segundo braço, prega as pernas ali na região dos pés, na altura dos pés, e por fim, Jesus está lá pregado já com 4 marcas, uma aqui na altura dessa mão, outra na altura daquela mão, 2 nas pernas, 2 ali nos pés, 4 já feridas. E no final do processo de crucificação de Jesus, vem a 5ª ferida. Por isso que quando a gente fala em número da graça, a gente fala em 5, porque foram 5 as feridas de Jesus, que fizeram com que, por meio delas, nós fôssemos sarados. Por meio das feridas de Jesus, nós fomos. Você vai sair daqui esta noite sarado, porque Jesus já morreu por você, Jesus sofreu por você, Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos problemas, os nossos machucados, isso que está ardendo no seu peito, Ele já levou sobre si, e por isso nós fomos, Deus vai te sarar esta noite, mas eu quero te mostrar algo que aconteceu lá na cruz. Está lá Jesus, pregado. E eu tenho que aprender com Jesus o que é que ele fez para que então ele fosse sarado, porque para que Jesus pudesse sarar, primeiro ele teria que passar pela morte e ressurreição. Primeiro as feridas de Jesus foram cicatrizadas. Enquanto Jesus estava na cruz, ele não podia nos salvar, porque o que nos salva é a morte e ressurreição de Jesus. O que nos salva é as feridas de Jesus que já foram cicatrizadas. E aí Jesus está lá na cruz e eu tenho que aprender com Jesus o que aconteceu na cruz do Calvário, que fez com que ele fosse sarado, que ele ressuscitasse, morresse, ressuscitasse e já voltasse sarado. O que Jesus fez? O que é que eu aprendo com Jesus para que eu seja sarado? Está lá Jesus na cruz. Assim que começa o processo de crucificação, já lá no final, no Gólgota, nós temos 2 vezes apresentando para Jesus vinagre, tentando dar para Jesus vinagre. A primeira vez deram vinagre com fel, a segunda vez só vinagre. Na primeira vez, o vinagre com fel que foi dado para Jesus logo no início do processo de crucificação, daqui Jesus então pregado na cruz do Calvário, Jesus começando a sofrer, apresentam e tentam dar para Jesus beber vinagre com fel. No final, Jesus diz assim: estou com sede. Aí deram vinagre de novo. Tem um significado aqui. Vinagre com fel, à época, era usado como algo para entorpecer. Era usado como algo para você parar de sentir dor, algo que você usava para quando você estava num processo de machucado, estava num processo de dor, tinha alguma coisa no seu corpo que doía, você ia lá e tomava vinagre com fel. Quando tentam no início da crucificação dar vinagre com fel para Jesus, Jesus disse não. E qual é o meu e o seu problema? Nós estamos usando artifícios para nos entorpecer. Alguns passam um dia nas redes sociais, olhando o problema a vida do outro, o que o outro fez de legal, olhando a dancinha do TikTok, alguns usam a cachaça, a bebida alcoólica como algo para se entorpecer.
Alguns, sem prescrição médica, tomam remédio para se entorpecer. Deixa eu te falar alguma coisa. Para você ser curado, para você ser sarado, você precisa aceitar o processo de cura. Você precisa aceitar esse processo doloroso do sofrimento. Muitos de nós, quando estamos no andar da vida e os braços de Jesus já começam a cansar, e aí está lá Jesus crucificado. Quais são as feridas que nós temos? Alguns têm a ferida, imagine, pregando Jesus. Pô, primeira pancada, dívida. Pô, segunda pancada, qual é a sua dor? Talvez uma traição. Pô, segunda pancada, qual é o seu problema? Talvez você tenha um filho que está fora da igreja, que está te marcando demais, está te doendo. Pô, segunda pancada, qual é a sua dor? Alguns estão aqui desempregados, alguns estão com os pais perdidos, alguns não tiveram carinho dos pais no processo de crescimento. Qual é a sua dor? Jesus já levou sobre si a nossa dor, mas a gente precisa acostumar com o processo da dor, a gente precisa parar de querer se entorpecer. Usamos muitas coisas, eu, por exemplo, quando tinha muito problema, muita confusão, qual é o meu processo de entorpecimento? O que eu faço para esquecer dos meus problemas? Eu já disse que eu não sou normal. Então, quando eu quero esquecer que eu tenho problema, o que eu faço? Trabalho, e trabalho mais. Só vou parar de trabalhar quando eu não aguento mais, que é chegar na cama e cair e dormir. Alguns usam o trabalho como fuga. Alguns usam o normal, bebida alcoólica. Alguns usam a internet. Temos pessoas viciadas em internet. Por que está usando a internet? Por que não sai da Netflix assistindo o dorama? Que todo mundo no final termina muito bem, que coisa linda, os coreanos. Olha que coisa maravilhosa. Por que você está usando isso? Para se entorpecer e esquecer dos seus problemas da vida. Mas só sabe como é que a gente é curado? Quando a gente enfrenta o nosso problema. Jesus foi para a cruz, quando deram vinagre com fel, ele disse, não, isso aqui eu não quero, eu vou enfrentar a minha dor, eu vou enfrentar o meu problema, eu vou passar pelo processo, e você precisa passar pelo processo, porque se não passar pelo processo, se você ficar maquiando, se você ficar se entorpecendo, vai acontecer que você não vai ser sarado, aquela dor sempre vai estar lá, e você vai precisar de mais, aí entra o vício na internet, vício na bebida, vício no trabalho, vício no sexo, vício na pornografia. São meios que você usa para tentar se esquecer do seu problema. Mas deixa eu te falar alguma coisa. Aceita que dói menos, aceita que vai passar, suporta logo esse negócio, que esse processo vai acabar, porque Jesus já levou sobre si as nossas dores, e por meio das suas feridas você já foi sarado. Tome posse da sua bênção hoje à noite. Aí está lá Jesus, primeiro negou o vinagre com fel, e o braço de Jesus cansando. Aí depois o que aconteceu? Está lá Jesus, bateram em Jesus, chicotearam Jesus, cuspiram na cara de Jesus, botaram aqui era mais fácil, porque não tem cabelo, né? Ia ser mais fácil botar a coroa de espinho, enfiaram a coroa de espinho, pregaram e fizeram 5 feridas em Jesus. Jesus no auge da dor, Jesus no auge do problema, o que é que Jesus diz? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Sabe qual é o seu problema? Sabe por que eu e você não conseguimos ser sarados das nossas feridas? Porque não liberamos perdão. Quem tem que perdoar não é quem ofende, é quem é ofendido. Quem está sofrendo, quem foi de qualquer forma afrontado, quem de qualquer forma foi por outra pessoa humilhado, quem foi traído, quem tem que perdoar é o traído, é o ofendido, é quem sofreu. A Bíblia me ensina que eu e você, quando nós sofremos algum tipo de afronta, nós temos que liberar o perdão. Mas ao contrário, nós falamos, e aí eu fico pensando, na macumba evangélica, nós pegamos a Bíblia e nós falamos, Deus mata, Deus faz ele sofrer. Você ouviu, Deus, o que ele fez comigo? Então agora faz com ele o pior, 100 vezes mais. Ele plantou uma sementinha, agora eu quero que ele colhe uma árvore com 100 sementes. Nós ficamos na macumba gospel pedindo para Deus amaldiçoar, para Deus fazer o casamento acabar, para Deus matar e levar. Às vezes até a gente diz assim, Deus, perdoa, mata e leva. Não é assim que a Bíblia me ensina.
E é muito difícil o evangelho. É extremamente difícil porque a Bíblia me ensina que é ao contrário. Eu tenho que perdoar quem me ofendeu, eu tenho que orar por aquele que me afrontou, e está lá Jesus pregado, machucado, sofrendo, com uma dor imensa. Jesus está sofrendo, está aqui uma dor terrível para manter o seu braço. Jesus está lá com muita, imagine, Jesus, quando você corta um pedacinho do seu dedo na faca, os homens quase morrem. Mulher não, mulher, inclusive a minha esposa, eu vou permitir o senhor baixar 30 segundos. Hoje a minha esposa não está aqui porque ela estava ontem com suspeita de apendicite, foi para o hospital, virou a madrugada lá em Porto Velho. Descobriu depois que era cálculo renal com infecção e uma outra coisa lá, mas está em casa de cama e não conseguiu vir. Mas mulher, a Cris, para ir para o hospital, é porque está muito ruim. Se chegar uma febre, eu já fico deitado de cama, esparramado, sem conseguir me levantar. Então um homem cortou, Jesus homem, Jesus 100% homem, está lá na cruz, tudo cortado, todo arrebentado. E aí Jesus, apesar da dor, apesar do sofrimento, durante o sofrimento, durante a dor de ter sido humilhado, machucado, afrontado, desrespeitado, Jesus diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Libera perdão. Porque quando você não libera perdão, quem sofre é você. Quem sofre a possibilidade de ter 5 vezes mais a esposa do diabo, a diabetes, é quem não libera perdão. Quem sofre 4 vezes mais risco de ter câncer, quem não libera perdão. Quem sofre a possibilidade de desenvolver depressão e ansiedade, quem não libera perdão. O perdão me gera uma doença psicossomática que vai mexer no meu corpo, e quem vai sofrer sou eu. Você já foi afrontado, humilhado, traído, desrespeitado. Você já passou por uma dor, e porque você não quer liberar perdão, você vai sofrer mais. Você vai atrair para o seu próprio corpo, para a sua vida, as consequências da raiz da amargura, da falta de perdão. Então hoje, faça como Jesus, no auge da dor, no auge do problema, no auge do sofrimento, Jesus diz assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Leu a Bíblia, graças a Deus, o meu ator hoje está 100%. Está lá, Jesus diz: perdoa. Que eu quero dizer para você: perdoa quem tem te afrontado, perdoa quem te traiu, perdoa quem te desrespeita, perdoa quem não te considera, perdoa o teu pai que não te deu atenção, perdoa o seu avô, o seu tio que te abusou, perdoa, mas você vai falar: não, eu, fulano, jamais vou perdoar, não. Como assim? Ele não merece ser perdoado. O perdão não é merecido, o perdão é mandamento. Perdão, e outra coisa, nós temos uma falsa impressão de que perdão é sentimento, eu tenho que sentir para perdoar. Não, perdão é decisão, porque se perdão fosse sentimento, Jesus não nos mandava fazer. Se Jesus me manda amar e perdoar, quer dizer que eu estou diante de decisões que eu tenho que tomar. Primeiro eu perdoo, depois o sentimento acompanha. Então decida perdoar, perdoe. Mas não importa qual é o tamanho do problema. Perdoe, você vai ser liberado no mundo espiritual para a sua ferida ser cicatrizada. Às vezes não está chegando aí a cicatrização da sua ferida porque você não está perdoando. Então hoje, perdoe. Está lá Jesus, está aqui todo dolorido, Jesus sofrendo demais. Aí chega um momento que Jesus diz assim, aí eu vou precisar do teclado, eu sei que você não conhece essa música porque ela é da década de 80. Aí de repente Jesus começa a cantar uma música, eles acham até que Jesus já estava tendo alucinação. Jesus começa a falar em aramaico, aí Jesus diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Salvador, de novo clamou, sem forças porém, o mestre expirou, Eloi, Eloi. Vou parar de cantar porque senão os irmãos vão embora. Mas Jesus então, de repente,
no auge do sofrimento, Jesus então diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que isso quer dizer? Ele está falando assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas como assim? Jesus está lá, levando o meu pecado, o seu pecado, com uma dor que não se consegue descrever o tamanho da dor de Jesus, e de repente, ele pega a sua dor e vai falar para o vizinho, foi falar com quem estava lá, daí ó, que fizeram comigo, curei, ressuscitei mortos, pode baixar pastor um pouquinho, ressuscitei, está igual no encontro, quem já foi para o encontro sabe, ressuscitei mortos, entrei em casas e houve salvação nas casas, trazia alegria para as casas. Fui lá na casa do Zaqueu, publicano, a vida dele foi transformada. Muitos cegos passaram por mim e eu curei os cegos. E agora, tá vendo aí, pessoal, o que estão fazendo comigo? Não reclama, não é para o seu esposo, não. Não reclama, não é para a vizinha, não. Não é para sua amiguinha pela internet ou publicando nas redes sociais o seu desabafo. Quer desabafar? Está doendo? Mostre para Deus o que você está passando, porque Jesus, no auge da sua dor, Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, ele abriu o seu coração, mostrou os seus sentimentos e a sua dor para Deus. Apresente para Deus a sua dor. Apresente para Deus o seu desespero. Sabe aquela hora que você quer pegar aquela faca e cortar os seus pulsos? Sabe aquela hora que você quer pegar aquele revólver e usar na sua cabeça e dar um tiro e acabar com tudo porque você não suporta mais? Sabe aquela hora que é aquela dor do abuso, aquela dor do desrespeito, da falta de amor na sua casa, que está ardendo demais, você não consegue suportar, e aí você diz: eu vou acabar com tudo. Abra o seu coração para Deus e diga: Deus meu, mesmo que você pareça que está reclamando para Deus, porque olha o que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Abre o seu coração, Ele está pronto para ouvir a sua dor, Ele está pronto para ouvir o seu sofrimento, porque Ele já garantiu para mim e para você, e pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados, pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados, e no processo, abra o coração para Deus, diga para Deus o que é que está te incomodando, o tamanho da sua dor, porque Ele é seu Pai, e enquanto seu Pai está com as mãos erguidas para te abençoar, está com as mãos erguidas para mudar essa situação, está com os ouvidos abertos para ouvir seu clamor, nós, por muitas vezes, não apresentamos o que estamos sentindo para Deus, ou por muitas vezes, nos achamos fortes demais, e ficamos guardando aquilo dentro de nós, aquele sentimento ruim, aquela dor, aquele problema, e você não tem a capacidade de apresentar para quem pode resolver a sua dor. Diga para Ele o que está te afligindo, diga para Ele o tamanho da sua dor, diga para Ele o que está acontecendo com você, porque Jesus, no auge do seu problema, Jesus diz: Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, papai, por favor, por que me desamparou? Abra o seu coração para Deus, abra o seu coração, hoje é dia de você colocar para fora essa dor, hoje é dia de você colocar para fora esse desespero que você está sentindo, essa vontade de acabar com tudo. Às vezes você está perguntando: para quê? Por quê, Deus? Apresenta para Deus, Ele está te ouvindo hoje, e hoje você vai receber a promessa de Isaías, capítulo 53, o versículo 4 e 5, não sou eu que estou te assegurando, quem está assegurando para você é Deus, o Deus que você serve, o Deus do Brasil, o Deus de Humaitá, o Deus do Amazonas, Ele assegurou para você que você tem o direito de ser sarado dessa dor, então abra o seu coração para Deus. Mas tem outra coisa que Jesus fez, está lá Jesus sofrendo demais, crucificado entre ladrões, já abriu seu coração para Deus porque estava se sentindo desamparado, aí daqui a pouco Jesus diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe qual é o seu problema? Você acha que você resolve isso aí. Sabe qual é o seu problema? Você acha que você tem força suficiente para suportar, para resolver, que você acha que você tem a capacidade para enfrentar e resolver essa situação. Sabe por que Deus não agiu, não resolveu sua dor e seu problema? Porque você está segurando e achando que você tem a capacidade para resolver isso aí. Mas eu tenho uma coisa para te falar.
A gente não consegue sozinho. Nós precisamos de Deus. Você não tem a inteligência e a sabedoria suficiente para tirar essa dor de você. Você não vai conseguir sozinho, você não tem poder, o seu dinheiro não vai resolver. Eu fico lembrando um dos homens mais poderosos que já existiu sobre essa terra, dono da empresa mais lucrativa, da empresa mais valiosa do mundo. A empresa desse homem vale 2 trilhões de dólares. Tinha tudo e não tinha nada. Um câncerzinho, matou Steve Jobs. Ah, mas o meu prefeito, eu apoiei, ele ganhou, ele vai resolver nada. Quem resolve é Deus. Não é você, não é seu dinheiro, não é sua força, não é seu esforço. Entregue para Deus. Jesus, Deus, 100% Deus, Jesus era 100% homem naquele momento e 100% Deus. Mas no momento, no auge do problema, ele diz assim: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entrega para Deus. Tira isso de você, pega esse fardo que você está carregando, entrega para Deus e pega o fardo dele que é leve. Entrega para Deus, porque Deus pode resolver este problema. Entrega para Deus, entrega para Deus. Você não vai conseguir suportar, não guarda dentro de você, não leva, a depender do perfil. É diferente do fleumático, melancólico, mas especialmente quem é colérico, guarda. Primeiro, pensa na vingança, a vida dá volta, vai dar volta, eu vou te pegar depois. E também guarda para si achando que vai resolver. Não importa qual é o seu temperamento, não importa a sua idade, não importa nada, você não vai conseguir sarar sua dor sozinho. Não adianta ir no psiquiatra, no psicólogo, é importante, temos que buscar ajuda para as doenças de saúde mental que temos, claro que temos, mas quem pode resolver a ferida que está dentro de você é Deus. Você precisa entregar para Deus, você precisa confiar em Deus, porque Jesus, quando estava lá na cruz do Calvário, ele não tomou o vinagre com fel, não, ele não tomou porque ele queria enfrentar o problema. Você precisa enfrentar os seus problemas, enfrentar as suas dores, você precisa de frente encarar que você tem uma ferida e que você precisa resolver essa ferida. Somos crentes que devemos andar cicatrizados, mas aí tem um problema. Qual é o outro problema? Existe no meio dessa confusão toda ainda um ator que nos atrapalha, chamado de Beelzebul, Satanás, o Lucifer, aquela coisa ruim lá de baixo. E o que faz? Por que Satanás tem o nome de Beelzebul? Beelzebul quer dizer Deus das moscas. Quando alguém tem ferida, e isso mais antigamente, mas isso vai nos explicar por que Beelzebul e por que Satanás é chamado de o Deus das moscas. Quando alguém tinha uma ferida, ela tinha que usar bálsamo, tinha que usar um óleo. E por que as pessoas antigamente usavam bálsamo, usavam óleo na ferida para conseguir cicatrizar a ferida? Porque se ele não usasse, enquanto ele estava dormindo, enquanto ele estava desprevenido, ou enquanto ele estava com dor, as moscas pousavam na ferida, colocava o bichinho, infeccionava e não sarava. Satanás é chamado de Deus das moscas, sabe por quê? Porque ele anda em volta, ele te conhece. Satanás te conhece melhor do que você, sabe quais são as suas falhas, os seus problemas, os seus defeitos, sabe onde é que você vai cair. E aí o Deus das moscas sabe onde estão suas feridas, e ele fica andando em volta da ferida. A ferida dele é falta de perdão, então vou ficar jogando pensamento na mente dele. Fulaninho, você viu lá o fulaninho se dando bem? Você ouviu lá, o fulaninho olhou para você e deu um sorrisinho de canto de boca? Ele sabe onde é que está a sua ferida, ele vai tentar ficar arrancando a casquinha da ferida. Satanás é o eterno arrancador de casquinha de ferida, porque ele sabe onde está o seu problema, ele sabe onde está a sua dor, e você precisa aprender a combater Satanás. E como é que a gente combate Satanás, o Beelzebul, o Deus das moscas? Como é que nós nos protegemos das moscas para não infeccionar as nossas feridas? Aí, pastor, tem uma música que essa o tecladista já conhece, já é mais nova. A música diz assim:
Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. Conhece também? Meu Deus do céu. Esses meninos diante do trono. Não? Graças. Também não vou cantar mais, para não espantar os irmãos, mas eu quero te falar. Aqui há um bálsamo, o Espírito Santo. Aqui há alguém que te protege, que está junto com você para te confortar, para te consolar, para te ajudar. Peça para Deus colocar o bálsamo de Gileade em sua vida. Peça para Deus te proteger do Deus das moscas. Peça para Deus colocar o bálsamo, a unção dele sobre você. E essa unção está sendo derramada aqui esta noite. Eu ministro sobre a sua vida, eu ministro sobre a sua casa o bálsamo de Gileade, para que o Deus das moscas não possa infeccionar as suas feridas. Deus hoje está derramando a unção dele sobre este lugar, sobre a sua vida. E essa ferida que Satanás abriu, esses pensamentos errados que Satanás está jogando, essa zinha que ele está mandando lá no seu serviço para te fazer cair, Deus vai te proteger com um bálsamo de Gileade, e você será sarado, você será curado, porque nós temos a unção de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho então Jesus na cruz do Calvário. Jesus na cruz do Calvário não usou o entorpecimento humano, não usou a internet, não foi para o Instagram, não foi para a pornografia, não foi para o álcool, para a cachaça, não. Jesus confiou que ele seria sarado. Jesus perdoou os seus malfeitores. E dentre os malfeitores, aqueles que colocaram Jesus aqui na cruz do Calvário, nós tínhamos os romanos, o mundo colocou Jesus. Romanos significa o mundo, aqueles que não conhecem, não servem a Deus, colocaram ele aqui. Mas sabe quem também colocou? Os judeus, aqueles da própria casa, aqueles da igreja. Aqui dentro da igreja tem pessoas que nos ofendem. No nosso meio cristão, existem pessoas que tentam nos ferir. Lá tinha judeu, os irmãos de Jesus, o povo de Jesus, colocou ele na cruz do Calvário. Tinha os discípulos que abandonaram Jesus. E quantas vezes você está no meio de um problema e você tanto quer uma palavra amiga, alguém que pelo menos estivesse do seu lado, pelo menos te desse um abraço, e aí no auge do problema todo mundo some, os seus amigos desaparecem. Aí você fica lá pensando, meu Deus, fulaninho que dizia que é meu amigo, cadê ele? Cadê a fulana que não me dá uma ligação, uma mensagenzinha no WhatsApp? Pois é, Jesus foi abandonado por todos, mas Jesus, apesar do abandono, Jesus diz, Pai, perdoa, libera perdão. Depois, Jesus abriu o seu coração para os céus, e por fim, Jesus pegou o problema e entregou para Deus e disse, papai, está nas tuas mãos, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se você seguir estes passos, você vai atrair para a sua vida o cumprimento da promessa de Isaías 53. Hoje, eu e você, eu vou te dar um momento para você conversar com Deus. Vou te dar um momento para você liberar perdão e depois você vai procurar essa pessoa e vai liberar perdão. Hoje eu vou te dar um momento para você abrir o seu coração para Deus e entregar nas mãos dele. E nós sairemos sarados, nós sairemos daquela porta. Você entrou aqui com a ferida aberta, o sangue escorrendo, você entrou aqui fedendo porque a ferida já está fedendo, mas você vai sair hoje daquela porta sarado, cheiroso, protegido pelo bálsamo de Gileade. Satanás viu você entrar ferido e disse, esse daí está na minha mão, olha lá a ferida que eu estou pondo o dedo na ferida dele, mas ele vai ser envergonhado, porque você vai sair daquela porta curado, sarado, regenerado pela palavra, regenerado pelo poder do sacrifício de Jesus. Hoje você vai sair diferente desta casa. Hoje nós vamos sair uma igreja sarada, porque por meio das feridas de Jesus nós fomos. Lembra o que é que está te ferindo? Lembra qual é a sua dor, qual é o seu problema? Libera perdão para aquele que te afrontou. Libera perdão para quem te abusou, para quem te xingou, para quem te desrespeitou, para o seu pai, para a sua mãe que não te deu carinho, não te deu amor, não te deu atenção. Libera perdão hoje. Abra o seu coração para Deus. Deus está aqui com seus ouvidos abertos para ouvir a sua oração.
Deus está aqui hoje, atento ao seu clamor. Se preciso for, fale para Deus agora, entrega para Ele o que está te doendo, o desamparo, entrega nas mãos dEle. Você não vai conseguir, eu vim aqui te falar, você não vai conseguir, mas quem pode conseguir, quem vai conseguir, está aqui com você hoje. Então entrega para Ele.